Desembarcando aqui no nosso Brasil, no nosso quintalzão de novo, o Supremo Tribunal Federal já marcou a data do julgamento da denúncia contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos conversar com a Janaína Camelo, mais um caso que bate e cai na primeira turma, hein, Janaína? Exatamente, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que faz parte da primeira turma, então é um caso que tem que ser analisado pela primeira turma. Então, a primeira turma vai analisar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro e aí decidir se ele vira réu, né, aqui no STF pelo crime de coação no curso do processo. Então, o julgamento que foi marcado no plenário virtual, a partir do dia 14 agora e vai até o dia 21. Então, para analisar a denúncia e aí a primeira turma decidindo se aceita essa denúncia, Eduardo Bolsonaro vira réu aqui no STF. E essa decisão, o Evandro, né, quem marcou o julgamento foi o presidente da primeira turma, Flávio Dino, a pedido do relator, do ministro Alexandre de Moraes, e foi logo em seguida ali que esse processo contra Eduardo Bolsonaro recebeu ali a defesa da Defensoria Pública da União, a resposta, né, da DPU, que foi intimada a representar Eduardo Bolsonaro nesse processo, já que ele nunca apresentou nenhum advogado, né, foram infrutíferas tentativas de notificá-lo, né, só relembrando esse caso. Então, o ministro Alexandre de Moraes intimou a DPU para que representasse ele. Veio a resposta na quinta-feira agora, dia 31, e a DPU diz o seguinte: ela defende a rejeição dessa denúncia contra Eduardo Bolsonaro e coloca ali algumas alegações. Diz que não existe, há uma inexistência de dolo, a tipicidade da conduta também, que houve por parte de Eduardo Bolsonaro exercício regular de direito e liberdade de expressão, e isso também qualificado pela imunidade parlamentar. Diz que há também ali na denúncia uma inépcia dessa denúncia por não ter havido uma descrição clara e individualizada das condutas imputadas a Eduardo Bolsonaro e que há também uma ausência de justa causa para a ação penal. E aí conclui que há vícios processuais e que não há requisitos mínimos para recebimento dessa denúncia. E aí pede então que esse processo seja suspenso para que Eduardo Bolsonaro seja notificado por carta rogatória. É isso que a defesa de Eduardo Bolsonaro, representada pela Defensoria Pública da União, pede nesse processo. E aí, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes decidiu acatar aí a denúncia, na verdade, decidiu colocar essa denúncia para análise da primeira turma. Isso vai ser, então, avaliado a partir do dia 14 de novembro em plenário virtual. Só relembrando a acusação, né? A acusação da PGR diz que ele cometeu o crime de coação no curso do processo por ter tentado atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro. E isso tudo depois que ele passou ali a fazer declarações públicas de que estava atuando junto a representantes ali da Casa Branca para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, contra o Brasil. Logo depois veio ali o tarifaço, né, de Donald Trump, veio as sanções contra ministros do Supremo, autoridades também do governo federal, contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. Então, caso, Evandro, essa denúncia seja aceita, Eduardo Bolsonaro vira réu e depois vai acontecer o julgamento dele, né? Isso, então, não se sabe se ainda daria tempo para ser esse ano ou não. Ele sendo julgado, sendo condenado, enfim. Ele está nos Estados Unidos, só relembrando, por isso que teve toda a dificuldade para notificá-lo, se ele for condenado aqui no Supremo. E aí já é uma outra história, né? O nome dele pode entrar, se ele não estiver no Brasil, continuar nos Estados Unidos, o nome dele pode entrar aí na lista da Interpol para poder ser preso, enfim. Mas, por enquanto, vai ser analisado só a denúncia contra ele, então, a partir do dia 14. Evandro. Ô, Janaína Camelo, e Mauro Cid, hein? Também foi ouvido hoje no Supremo Tribunal Federal. No caso dele, não tem mais o que fazer no processo, né? O processo dele já foi todo encerrado, né? Foi encerrado, inclusive, muito antes dos outros condenados do núcleo crucial. Lembrando que ele foi condenado, Mauro Cid, a 2 anos de prisão em regime aberto, né? E ele não decidiu entrar com recurso, porque ele foi beneficiado ali com a delação premiada, por isso uma pena muito menor dos outros condenados, apenas de 2 anos. E aí hoje ele veio aqui ao STF por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu já que ele cumpra ali essa pena,
pena. Hoje ele veio para uma audiência para que fosse ouvido ali todas as condições do cumprimento dessa pena e retirou a tornozeleira eletrônica que estava com ele até então. Foi retirada aqui mesmo no STF e aí ele ouviu ali todas as condições. Essa audiência foi conduzida por uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então ele vai continuar com algumas medidas cautelares durante esse tempo. Não serão 2 anos, porque o ministro Alexandre de Moraes também autorizou que seja descontado o tempo que ele ficou preso preventivamente. E lembrando, ele ficou preso 2 vezes durante a investigação, uma vez por 4 meses, a outra vez por 1 mês, ele totalizando 5 meses. O ministro autorizou que esses 5 meses sejam descontados dessa pena de 2 anos, mas enquanto ele estiver cumprindo essa pena, ele vai precisar continuar ali com algumas medidas cautelares, como não utilizar as redes sociais, não sair do país, ele não vai ter restituído o passaporte dele, por exemplo. Enquanto isso, vai precisar também se recolher em domicílio durante a noite, né? E lembrando que ele foi um dos condenados, teve o processo ali encerrado muito mais cedo, porque não apresentou esse recurso. Então, a partir de agora, ele começa a cumprir pena. E a partir de amanhã também, Evandro, Mauro Cid, ele é militar, né, tenente coronel ali do Exército, ele vai entrar de férias do Exército, isso por 60 dias, porque o Exército, a Força ali, vai analisar um pedido de aposentadoria, que foi solicitado por Mauro Cid, viu? Obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Pessoal, eu quero discutir primeiro essa ação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República já fez a sua manifestação ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento deve acontecer agora depois do dia 20 de novembro. E, Alangani, já é mais um caso em que a gente deve acompanhar uma condenação. Nesse caso, seria por coação no curso do processo. Ou seja, a ida de Eduardo Bolsonaro como uma estratégia para tentar impedir que o Supremo Tribunal Federal ou influenciar no julgamento que corria no STF, que tinha como alvo Jair Messias Bolsonaro. Olha só, Evandro, eu vejo que estabelecer essa causalidade é muito complicado, é muito difícil. Eu acredito que o Trump taxaria o Brasil independentemente de Jair Bolsonaro. Só colocou ali no pacote, entendeu? Porque era conveniente para ele. É por outras razões, por razões geopolíticas. Então, como é que você prova essa causalidade de que o Eduardo Bolsonaro, de fato, levou e influenciou essa decisão? Mas eu queria que você colocasse na tua análise, Gani, o fato de o próprio Eduardo Bolsonaro fazer manifestações comemorando as sanções aplicadas ao Brasil e trazendo bastidores de sua atuação, se colocando como um protagonista, assim, desta, digamos, desta atitude que via nos Estados Unidos algum tipo de solução para o que ele chama de perseguição política. E aí eu vou ser muito humilde, até te mostro aqui para eu fiz exatamente essa pergunta para um jurista aqui, que você conhece muito bem, falando o seguinte: se ele mesmo diz que estava atuando, né, em defesa do pai dele, pedindo sanções, se isso poderia incriminá-lo. Eu tenho essa dúvida jurídica. E aí? Então, não sei dizer, ele não me respondeu ainda. A apuração foi agora. Eu todo curioso aqui, cacete. Eu também fiquei com essa dúvida. Então, se chegar aí o zap, você me avisa. Eu já te aviso. Eu realmente tenho essa dúvida. Agora, de qualquer maneira, independentemente dessa dúvida, eu acredito que a Suprema Corte vai acatar, sim, o pedido da PGR. Encaminha essa mensagem aí, que eu quero só copiar e colar para um jurista que eu também conheço, que tem entendimento diferente, que talvez possa também trazer uma visão diversa daquela que você consultou. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês, então. Fala, Fábio Piperno. O Evandro, ele claramente fez defesas de muitas sanções contra o Brasil, não só as econômicas. Ele procurou, né, usando aí os mecanismos que estavam ao alcance dele, tentar influenciar alguma decisão contra ministros da Suprema Corte. Ele foi um bravateiro mora aí de toda essa campanha contra o Brasil e se orgulhava disso. Agora, eu confesso para você que eu não sei se tudo isso seria suficiente para, no âmbito do STF, provocar uma condenação, né, por esse crime aí de coação. Eu acho que é muito mais grave, inclusive, em relação à tentativa que ele faz de manter o seu mandato parlamentar. Até porque quem assume o mandato parlamentar tem que prometer, tem que fazer juramento lá de uma série de coisas, etc. Mas no caso aí desses crimes apontados pela PGR,
eu tenho muita dúvida. Só que tem uma coisa também, né? Ele talvez tenha atiçado aquilo que as pessoas que fazem parte da Suprema Corte têm de pior em relação aos seus instintos, né? Porque ele mexeu com instintos também. Então, aí há uma série também de reações humanas. E vamos ver qual vai ser o saldo disso. Zé Maria Trindade, qual vai ser o saldo disso no teu ponto de vista, na tua análise? E você, né, Zé, sempre faz questão de olhar para o âmbito político, sobre as movimentações que acontecem na Câmara dos Deputados em relação a Eduardo Bolsonaro, mas também, digamos, nas consequências das atitudes dele para o partido, para a oposição e num possível julgamento no Supremo Tribunal Federal. Que caldo você extrai daí, hein, Zé? É muito, né? O PL decidiu defender o deputado Eduardo Bolsonaro até o fim, né? Já existe no Congresso Nacional um processo de cassação contra ele, foi negado pelo Conselho de Ética. E o curioso é que me informaram lá, e é verdade, que o Eduardo Bolsonaro não pode mais renunciar. Se ele renunciar, por ter contra ele um processo de cassação em andamento, significaria que ele estaria fugindo de uma condenação e ficaria inelegível da mesma forma, né? Então ele foi encurralado com esta representação, não pode renunciar, ou seja, ele tem que defender o mandato. Politicamente, é evidente que alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamam. Dizem que ele foi o responsável pelo ressurgimento do presidente Lula. E alguns até alfinetam, dizendo que o Lula chama ele de camisa 10. Um aliado de Bolsonaro me disse que o Lula poderia erguer uma estátua lá no seu gabinete em homenagem a Eduardo Bolsonaro e assim por diante. Então tem esses debates políticos, né? E ficou evidente de que realmente aconteceu isso. Juridicamente, não é comum que um juiz, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, insufle um processo assim, porque quem tem essa iniciativa, tradicionalmente, é o Ministério Público, que vai acionar ou não. Nesse caso, foi o próprio Supremo que praticamente forçou o Ministério Público a produzir esse pedido que o Supremo vai, evidentemente, aceitar, acatar. Num processo que há de mais grave e que produz a prisão preventiva, é ameaçar a testemunha no curso do processo, ou qualquer tipo de ameaça, ou mesmo, vamos dizer, uma possibilidade de pressão contra o juiz. Isto é muito grave. Se houvesse realmente isso, eu entendo que o Ministério Público devia pedir a prisão, porque estaria ameaçando testemunhas e magistrados no curso do processo. Agora, só que politicamente a gente vê que não é exatamente uma conduta jurídica, porque não houve ameaça à testemunha e não houve uma ameaça direta aos magistrados, ou seja, aos ministros do Supremo. Agora, Eduardo Bolsonaro tem se orgulhado, batido no peito, e se orgulhado de ter realmente feito essa pressão para sanções contra autoridades brasileiras, inclusive ministros do Supremo. Fala, Bruno Musa. Eu acho que, enfim, o STF vai acatar, a gente já sabe, não tem surpresa nenhuma, mas, de novo, eu não tenho o conhecimento jurídico que vocês estão falando aí, não é minha área, mas me parece algo bastante interessante que vale a pena a gente refletir, né? Primeiro que eu acho que seria, digamos, superestimar o tamanho do Eduardo Bolsonaro frente a Donald Trump em ele conseguir mudar a ideia de Donald Trump ou colocar tarifas de 50% que impacta, inclusive, ou principalmente os americanos, justamente por vontades do Eduardo, né? Do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Eu acho isso superestimar ali a imagem dele, primeiro ponto. O segundo ponto é que eu me trago aqui a reflexão, né? Imaginemos que seja isso e ele tenha conseguido. Que crime é esse? Ser antipatriota, segundo consta, seria um crime? Vamos tentar. Tem uma linha que eu gosto muito, que eu leio bastante, mais na linha libertária, que vai no seguinte. Ora, a minha mãe, por exemplo, não é brasileira, tá?
apesar de eu ter a nacionalidade de fora, né, onde eu já morei alguns anos e tal, imaginamos que ela tivesse ido passar férias quando eu nasci. Eu também não seria brasileiro. O que seria isso? Seria que eu nasci em outro lugar, então eu teria o amor a outra terra que eu nunca teria morado, mas se eu falar qualquer coisa contra o Brasil, só porque eu nasci aqui, eu sou obrigado a ter um amor por essa terra, por esse pedaço de terra? Eu não vejo assim. Então, quem é o pedaço de terra? São aqueles burocratas ou tecnocratas que estão no comando e que fizeram e fazem muita coisa que ultrapassam o limite da lei. Aí ele vai lá para fora, concorde ou não, e expõe isso para o mundo todo. De novo, isso é um crime? Eu simplesmente não consigo entender essa falta de liberdade que nós nos acostumamos a viver. Você recebeu algum retorno do seu? Não, por enquanto não. Eu recebi, aqui... Então o meu foi mais rápido. Eu recebi aqui, né, de um advogado criminalista, uma fonte minha, e que acompanha muito desses processos no Supremo Tribunal Federal, também defende muitos de réus que hoje são julgados no Supremo Tribunal Federal. E eu perguntei o seguinte: o Eduardo Bolsonaro fala abertamente que pede sanções contra o Brasil. Isso é uma prova de coação no curso do processo? E ele me responde: não. O alvo dele não é o processo, é a condenação do pai. Eu falei: então a denúncia da PGR é infundada? E ele diz: não é. Trata-se apenas do ponto de vista dela. E aí ele menciona: Eduardo Bolsonaro, ele não embaraça. Ele está lutando contra algo que ele considera uma perseguição política. Quando Lula recorreu internacionalmente, ele queria embaraçar o processo ou dizer que era perseguido? Usando, então, esse exemplo relacionado ao outro lado, exatamente para que as pessoas entendam, digamos, o equilíbrio da ação ou até mesmo o que poderia ser levado em conta. Então, essa é a visão que tem. E esse advogado, inclusive, que traz muitas de suas opiniões relacionadas ao campo político de esquerda, mas que entende dessa maneira esse processo. Então é até uma visão, digamos, organizada, equilibrada dessa ação relacionada ao Eduardo Bolsonaro. Para a promotoria seria um ato antipatriótico, mas para a defesa não, seria uma forma dele se defender de uma perseguição política. Na visão dele, o que ele traz aqui também, eu vou só complementar com essa informação. Eduardo deve ser punido politicamente no Congresso. Criminalmente, ele não atacou o processo na figura das provas, não embaraçou investigações, apenas considera o pai perseguido. Ele, filho, pode fazer, congressista não. Mas se o Congresso não atua assim para dizer, pode o direito penal ser acionado? Vejo que não. É o que ele diz. Eu entendo assim também. Eu acho que, por isso que eu disse que no STF não vejo como, de fato, encaixar essa condenação dele. Mas a atuação dele enquanto deputado, aí sim deveria ser objeto de escrutínio aí por parte dos outros parlamentares. Concordo, talvez sendo criativo. Zé Maria Trindade, quer arrematar algo, meu amigo, falando sobre essa parte relacionada ao Congresso especificamente? Vai lá. É engraçado que eu vejo exatamente o contrário de tudo isso. Do que falou o Piperno, por exemplo. No Congresso Nacional, esse julgamento político ele não deve acontecer, porque é uma opinião do deputado, no exercício do mandato, Eduardo Bolsonaro, de falar o que quiser, de defender ou não. Já houve momentos ali que no próprio plenário se criticou a democracia e defendeu intervenção militar e ditadura, nem por isso houve cassação. Então, é um ato político, tudo certo. Agora, o curso do processo no Supremo Tribunal Federal não é por isso. O curso do processo é ameaça a juízes, porque houve momentos ali em que se dizia o seguinte: a cada voto do Supremo haverá uma sanção, lei Magnitsky, a cada posição de um juiz. Ou seja, isso eu não concordo, mas estou apenas explicando qual é o debate jurídico no Supremo. Então, assim, ninguém deu poderes ao Eduardo Bolsonaro ou ao outro amigo dele de definir ali se o juiz votar assim, ele será sancionado. Se votar não, não será, né? E o debate, eu acho que é por aí. Interceptação do processo e ameaça ao magistrado. Esse é o debate. Não é que ele falou mal do Brasil nem nada, mas usando a arma chamada sanção, né? O lei Magnitsky e corte de vistos e tal. Aí você entender de que Eduardo Bolsonaro teria esse poder, aí, meu amigo, vamos elegê-lo presidente dos Estados Unidos, né?